Como os egípcios criaram artefatos tão avançados que nem hoje conseguimos explicar? Teriam herdado tecnologia de uma civilização perdida? Ao longo da história, os cientistas se depararam com objetos no Egito que parecem desafiar a lógica. O disco de Sabu, com seu design aerodinâmico e função desconhecida, levanta questões sobre conhecimentos técnicos avançados. As lâmpadas de Dendera sugerem a possibilidade de que os egípcios antigos dominavam a eletricidade. E a adaga de Tutankhamon, um artefato forjado com metal vindo do espaço, desafiando tudo o que sabemos sobre a metalurgia do Egito Antigo. Intrigam os arqueólogos com sua origem e propósito enigmáticos. Seriam apenas curiosidades ou evidências de um conhecimento perdido? Neste vídeo, exploramos cada um desses objetos e o que eles podem revelar sobre o verdadeiro passado do Egito Antigo. Prepare-se para uma jornada fascinante. O disco de Sabu. Em 1936, durante escavações no túmulo do príncipe Sabu, filho do faraó Nedib, uma descoberta intrigante veio à tona. Um objeto circular de xisto com um design que não se encaixava em nada conhecido da época. Hoje, esse artefato é chamado de disco de Sabu e continua sendo um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Um design que desafia a história. O disco tem cerca de 61 centímetros de diâmetro. É feito de um material extremamente frágil e possui 3 lâminas curvas que se estendem a partir de um eixo central. Seu formato aerodinâmico faz com que muitos se perguntem: qual era sua verdadeira função? Hipóteses sobre sua utilização. Ao longo dos anos, arqueólogos e cientistas propuseram diversas teorias para tentar explicar o propósito desse objeto. Ritualístico. Alguns acreditam que o disco poderia ter sido usado em cerimônias religiosas, possivelmente como parte de um incensário. Roda de oleiro. Outros sugerem que ele poderia ser uma ferramenta para cerâmica, mas seu design delicado não parece prático para essa função. Componente de uma máquina. A hipótese mais controversa é a de que ele poderia ser uma parte de algum tipo de mecanismo desconhecido, talvez um sistema de rotação avançado. O que intriga os especialistas é que esse tipo de design é encontrado apenas em máquinas modernas, especialmente em turbinas ou rotores. Mas como os egípcios poderiam ter criado algo assim sem a tecnologia apropriada? Uma tecnologia perdida? Alguns teóricos acreditam que o disco de Sabu pode ser um resquício de uma civilização anterior à egípcia, talvez com um nível de conhecimento muito mais avançado do que imaginamos. Outros vão além e sugerem que ele poderia ser inspirado em algo que os egípcios viram, mas não compreendiam completamente. O fato é que, até hoje, ninguém conseguiu recriar um uso funcional para esse disco que faça sentido dentro do contexto da época. Conclusão. Seja qual for a resposta, o disco de Sabu permanece um enigma da engenharia antiga. Ele prova que o Egito possuía conhecimentos que ainda nos escapam, ou será apenas uma peça de arte esquecida pelo tempo? Agora, passaremos para o próximo artefato misterioso. As lâmpadas de Dendera. No teto do templo de Hathor, em Dendera, Egito, há um conjunto de relevos esculpidos que tem gerado intensos debates entre arqueólogos e teóricos. Para alguns, essas imagens representam uma lâmpada elétrica primitiva usada pelos antigos egípcios. Mas será possível que essa civilização tivesse acesso à eletricidade milhares de anos antes de sua descoberta oficial? O mistério das gravuras. O templo de Hathor, construído na época ptolemaica 332-30 A.C., apresenta cenas enigmáticas. Em uma delas, figuras humanas seguram o que parecem ser bulbos alongados, dentro dos quais há uma serpente ondulante. Os relevos mostram fios conectando os objetos a um elemento que se assemelha a um gerador elétrico. Essa representação levantou uma pergunta instigante. Os egípcios conheciam a eletricidade? A hipótese da lâmpada elétrica. Os defensores dessa teoria apontam semelhanças entre a imagem de Dendera e o princípio da lâmpada de Crookes, um tubo de vácuo que emite luz quando energizado. Eles argumentam que os egípcios poderiam ter desenvolvido um sistema de iluminação baseado nesse conceito. Outro fator que reforça essa hipótese é a ausência de fuligem nas tumbas e templos egípcios. Sabemos que as velas e tochas produzem resíduos ao serem queimadas, e, no entanto, os interiores dessas construções permanecem surpreendentemente limpos. Como os egípcios iluminavam esses espaços sem deixar rastros de fumaça? A explicação tradicional.
A arqueologia convencional refuta a ideia de tecnologia elétrica no Egito Antigo. Segundo essa interpretação, as imagens de Dendera representam um mito egípcio, onde a serpente dentro da lâmpada simboliza a divindade Harsuntus emergindo de uma flor de lótus. O artefato seria, então, uma ilustração religiosa e não um dispositivo tecnológico. Além disso, não há evidências físicas de fios, lâmpadas ou geradores que sustentem essa teoria. A bateria de Bagdá e a possibilidade de eletricidade antiga. Alguns apontam para a bateria de Bagdá, um artefato descoberto no Iraque, que sugere que civilizações antigas poderiam ter experimentado formas rudimentares de eletricidade. Esse objeto, datado de 250 a.C., é composto por um jarro de argila com um cilindro de cobre e uma barra de ferro, podendo ter sido usado como uma bateria primitiva. Se os povos da Mesopotâmia já manipulavam eletricidade, por que os egípcios não poderiam ter feito o mesmo? Conclusão. O que realmente significa a imagem das lâmpadas de Dendera? Seria uma pista sobre um conhecimento perdido ou apenas uma interpretação equivocada de um mito? Independentemente da resposta, o Templo de Dendera continua sendo um dos locais mais intrigantes do Egito, desafiando nossa compreensão sobre o passado. Agora, vamos ao próximo mistério. A adaga de ferro de Tutankhamon. O enigma da arma feita de meteorito. O Egito Antigo nos deixou inúmeras relíquias fascinantes, mas poucos artefatos são tão misteriosos quanto a adaga de ferro de Tutankhamon. Descoberta no túmulo do jovem faraó, essa peça intrigou arqueólogos e cientistas por décadas. Feita de ferro, um metal raríssimo no Egito daquela época, e forjada a partir de um meteorito, a lâmina desafia o conhecimento que temos sobre a metalurgia antiga. Como os egípcios conseguiram trabalhar um material tão incomum? Quem teria produzido essa peça com um nível de sofisticação tão elevado? Neste vídeo, vamos explorar o enigma por trás dessa relíquia, sua origem cósmica e as teorias sobre seu verdadeiro propósito. A descoberta no túmulo de Tutankhamon. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma das descobertas mais impressionantes da história. O túmulo quase intacto do faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis. Entre os inúmeros tesouros encontrados, havia duas adagas, uma delas feita de ouro e outra de ferro, cuidadosamente embainhada em um estojo ricamente decorado. Essa última chamou atenção, porque na época do faraó, o ferro era um material extremamente raro e valioso, mais precioso que o próprio ouro. Os antigos egípcios chamavam o ferro de metal do céu, um termo que pode indicar que eles sabiam da origem extraterrestre do material. Mas a grande questão é, como, em pleno século XIV a.C., uma civilização que ainda não dominava a metalurgia do ferro conseguiu fabricar uma adaga tão sofisticada? A análise do material, um presente do espaço. A resposta para esse enigma começou a ser desvendada em 2016, quando pesquisadores usaram técnicas modernas de espectroscopia para analisar a composição da lâmina. O resultado foi surpreendente. A adaga de Tutankhamon foi feita a partir de um meteorito. A análise revelou uma alta concentração de níquel e cobalto, elementos que não são comuns no ferro terrestre, mas que aparecem frequentemente em meteoritos metálicos. Os cientistas compararam a composição da lâmina com meteoritos encontrados no Egito e concluíram que o material provavelmente veio de um meteorito chamado Karga, encontrado no deserto ocidental egípcio. Isso levanta novas perguntas. Como os egípcios identificaram e processaram um material extraterrestre? Teriam tido acesso a um conhecimento perdido sobre metalurgia? A tecnologia por trás da lâmina, o que torna a adaga ainda mais impressionante, não é apenas sua origem cósmica, mas a precisão com que foi forjada. O ferro meteórico é extremamente difícil de trabalhar, pois contém impurezas e é mais duro do que o ferro comum. No entanto, a lâmina de Tutankhamon possui um acabamento fino, sem sinais de corrosão, e foi trabalhada com um nível de habilidade que sugere técnicas avançadas de fabricação. Os arqueólogos não encontraram evidências de forjas no Egito capazes de produzir esse tipo de artefato no período de Tutankhamon. Isso levanta hipóteses intrigantes. Os egípcios receberam essa tecnologia de outra civilização mais avançada? A adaga foi um presente de outro povo, como os hititas, que já conheciam o uso do ferro? Seria essa uma evidência de que os egípcios tinham um conhecimento mais avançado do que imaginamos? Seja como for, o fato de o artefato estar na tumba de um faraó
indica que era algo extremamente valioso e simbólico. O significado da adaga no Egito Antigo: os egípcios acreditavam que os faraós eram divinos, representantes dos deuses na terra. A posse de um objeto feito de um material vindo do céu poderia reforçar essa ideia de que Tutankhamon era um ser ligado ao cosmos. Há também registros de que os antigos egípcios viam os meteoritos como presentes dos deuses e usavam o ferro cósmico para criar amuletos e ferramentas sagradas. Se a adaga de ferro tinha um propósito além do prático, talvez fosse um símbolo de poder divino. Além disso, existem teorias sugerindo que a adaga poderia ter sido usada em rituais especiais, como cerimônias fúnebres, ou mesmo como um objeto de proteção para o faraó na vida após a morte. A adaga e as conexões com outras civilizações. Outra questão intrigante é se os egípcios foram os únicos a fabricar objetos a partir de ferro meteórico, ou se essa prática foi compartilhada com outras culturas. Curiosamente, encontramos artefatos semelhantes em outras civilizações antigas. Os hititas, que viveram na região da atual Turquia, tinham conhecimento sobre o ferro antes dos egípcios. Alguns especialistas acreditam que a adaga pode ter sido um presente diplomático de um rei hitita para Tutankhamon. Na China e na Mesopotâmia, objetos de ferro meteórico também foram descobertos, sugerindo que outras culturas antigas valorizavam esse material e talvez soubessem trabalhá-lo. Se essa tecnologia foi compartilhada entre diferentes civilizações, isso indica um nível de comunicação mais avançado entre os povos antigos do que imaginamos. Teorias alternativas e o mistério do ferro no Egito Antigo. Como acontece com muitos mistérios do Egito Antigo, algumas teorias mais especulativas sugerem que os egípcios possuíam conhecimentos secretos de metalurgia que se perderam ao longo do tempo. Algumas hipóteses mais ousadas incluem influência de uma civilização perdida, como a lendária Atlântida, que teria transmitido conhecimentos avançados antes de desaparecer, que poderiam ter fornecido tecnologia ou conhecimento sobre a manipulação de materiais raros, a existência de um grupo seleto de ferreiros iniciados em conhecimentos secretos que conseguiram trabalhar o ferro meteórico de forma única. Embora essas hipóteses sejam controversas, elas refletem o fascínio contínuo pelo Egito Antigo e por seus mistérios. Conclusão: a adaga de ferro de Tutankhamon continua sendo um dos artefatos mais enigmáticos da história. Feita de material extraterrestre e forjada com uma técnica avançada para sua época, ela desafia nossas percepções sobre o conhecimento dos antigos egípcios. Teria sido um presente de uma civilização vizinha ou uma prova de que os egípcios possuíam um conhecimento perdido sobre a metalurgia do ferro? O que sabemos é que mesmo hoje, essa lâmina continua nos intrigando e nos levando a questionar até onde ia o conhecimento do Egito Antigo. E você, o que acha dessa descoberta? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios do Egito.